Nesta semana de Páscoa, chamada de Oitava Pascal, a liturgia nos regalou todas as memórias que as diversas comunidades guardaram do que significou para elas acreditar e testemunhar que Jesus é vivo. Domingo de Páscoa, nós acompanhamos a Madalena ao sepulcro vazio e depois Pedro e o discípulo que não tinham entendido bem as Escrituras, o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Segunda-feira acompanhamos os discípulos no Monte da Galileia, com suas dúvidas, e mesmo assim escutamos Jesus dizer: todo o poder me é dado, e de anunciar o Evangelho a todas as criaturas. Eu estarei com vocês até o fim do tempo. Na terça-feira, ficamos no jardim, vendo Madalena chorar o desaparecimento do amado. E Jesus chegando e perguntando: mulher, por que choras? Maria, meu mestre, vai, anuncia aos amigos que o meu Pai é o Pai de vocês, que o meu Deus é o Deus de vocês. Anuncia o Evangelho a eles. Depois, na quarta-feira, acompanhamos os discípulos que estavam voltando de Jerusalém a Emaús, que não reconheceram Jesus que estava no meio deles. Discípulos carregados de dúvidas, de desânimo, de desespero. Acreditávamos, esperávamos. Sentamos à mesa com eles na casa deles e reconhecemos Jesus ao partir o pão. E com eles corremos de volta a Jerusalém. E na quinta-feira encontramos Jesus na ceia conosco em Jerusalém, aparecendo, mostrando-nos suas feridas e dizendo: tem alguma coisa para comer? E depois dizendo para nós: vocês vão ser os meus mártires, as minhas testemunhas até os confins da terra. E o seguimos com ele até Betânia, a casa dos pobres, de onde ele subiu ao Pai. Na sexta-feira, fomos até o lago de Tiberíades, com os 7 discípulos, que passaram a noite toda pescando sem pegar nada, e Jesus na beira, dizendo: tem alguma coisa aí para comer? Reconhecendo nele que nos pede comida o Senhor. Nos jogamos como Pedro na água. Chegamos a ele, comemos com ele, e ele nos disse: apacenta, me amas. Depois, no sábado, nós vimos o acréscimo do Evangelho de Marcos, que resumiu todas estas experiências, visto que Marcos, no original, tinha dito que Jesus não apareceu a ninguém, as mulheres a ninguém disseram nada. Teve este final onde aparece claro que os discípulos não acreditaram. Jesus censurou a incredulidade deles e, mesmo assim, disse a eles: vão anunciar o Evangelho. O que está em comum de todas estas narrativas tão diferentes uma da outra, uma constante é a dúvida, a incredulidade, a incerteza, o desânimo, que está presente em todos os evangelhos. E em todos estes evangelhos, apesar das nossas dúvidas, das nossas incertezas, da nossa incredulidade, Jesus que nos entrega uma missão. Agora é com vocês.
a nós, incrédulos, duvidosos, incertos. É nós que temos que acreditar na casa do pão repartido. Temos que estar na casa dos pobres. Temos que ser os mártires, as testemunhas dele. Temos que anunciar o Evangelho a todas as criaturas, sabendo que a única força é que ele está conosco. É a nós que é dado mostrar a nossa fé. E é por isso que conclui esta semana com a memória de uma comunidade. Já no fim do primeiro século, já estamos na terceira, na quarta geração. A comunidade que se reúne para celebrar e que proclama: cremos no Senhor ressuscitado. Vimos o Senhor Jesus. E quem não acredita desta vez é Tomé. Eu me pergunto qual teria sido a reação de Tomé se, chegando em casa, naquela noite, tivesse encontrado os discípulos sem mais medo, com as portas escancaradas, prontos a sair para cumprir a missão que Jesus tinha entregue para eles. Depois de ter saudado eles, Jesus tinha mostrado para eles as feridas. Esquecemos demais rapidamente as feridas do Jesus depois de celebrar a festa da Páscoa, depois de celebrar o Cristo vencedor, triunfante da morte, e Jesus que nos mostra sempre suas mãos feridas. O ressuscitado é o crucificado. Não dá para esquecer isso. Esta é a memória que deve sempre ser presente. Por isso que Jesus nos diz: como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. Saiam, ide tirar o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e agora é conosco, com a força do Espírito Santo, continuar a missão: tirar o pecado do mundo, sabendo que o mundo vai nos odiar, como nos disse a primeira carta de Pedro, que escutamos na segunda leitura. E tirar o pecado significa uma vida nova, diferente, como nos anunciou a primeira leitura, baseada na fé dos apóstolos, na nossa fraternidade, na comunhão, na fração do pão, para que todos possam comer, para que todos sejam em comum, para que não haja concentração, não haja riquezas, não haja violência. Esta era a missão. Tomé chegou em casa, escutou, vimos o Senhor Jesus e tudo continua como antes. Como acontece em nossas comunidades, que todo domingo reunidos proclamamos a nossa fé em Jesus. Mas o que é que muda da nossa vida? Como é que os Tomé que nos veem, que vêm de fora, escutam nós dizer: acreditamos no Senhor, vimos o Senhor, e as portas continuam fechadas? E o medo nos reduz à inoperância. Tomé quer ver as feridas. Isso Tomé não esquece. Ele está certo. Anunciaram o ressuscitado, eu quero ver as feridas. E quando, 8 dias depois dessa semana simbólica, Jesus se faz presente de novo, a primeira coisa que diz a Tomé: aqui estão as feridas, pode tocar. E aí sim Tomé proclama: meu Senhor e meu Deus. Se nós esperarmos de ver Jesus ressuscitado, não vamos vê-lo. Temos que crer mesmo sem ver, porque temos a mediação de uma
comunidade capaz de nos mostrar as feridas. Uma comunidade que é capaz de acreditar que é mártir, testemunha do Jesus vivo. E por isso carrega suas feridas. Os nossos mártires, as nossas mártires, são o testemunho vivo da nossa fé e o elemento que nos faz crer. Nós não vamos simplesmente acreditar em doutrinas, em dogmas. Jesus ressuscitou. Se não vemos as feridas nas nossas comunidades. Que essa Páscoa nos ajude a levar a sério o recado de Jesus. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Ide acabar com o pecado